coisa que as pessoas falavam de Paulo, ele estava falando que Paulo, né, ele tinha, por ser muito inteligente, ele não era totalmente verdade aquilo que ele falava, porque tinha um pouco de conhecimento em mente daquilo que ele falava. Em meio a muitos murmúrios a respeito da pregação de Paulo, ele fala esse versículo 9, que ele é muito importante, se divide em 3 partes aqui. Ele fala, né, da perspectiva eterna, que ele fala sobre em que nós teremos um tabernáculo, seremos revestidos, né, no ser celestial. Fala sobre a nova identidade, né, e fala sobre a missão da reconciliação. Então, dentro desse capítulo, Paulo ele nos ensina algumas coisas muito importantes. Porém, dentro desse capítulo, eu quero focar com você para falar a respeito do que nós lemos ali no versículo 16 e 17. Porque Paulo, além do que Paulo ele vai levando até o versículo 16... E ele por mais ele fala aos entendidos espiritualmente, né? E agora a igreja já ficou, acho que naquele momento que Paulo enviou a carta, eles estavam lendo, né? E aí, uau, nós, né, vamos ter um corpo revestido de glória, aleluia. E talvez rolou muitas línguas ali. Uau, o profeta Paulo falou, né, que teremos um corpo revestidos da glória celestial. Já vejo o anjo, né, na minha volta agora. É verdade que os anjos estão aqui. Muito obrigado. Mas ele fala algo muito importante aqui. A perspectiva de como nós olhamos. A nossa visão. Ela muda totalmente o cenário em que nós estamos. E do que vamos ver e experimentar. E do que vamos viver. Você sabia disso? Paulo ele fala aqui no versículo 16, né? Depois dele estabelecer, né, em que por meio de Cristo agora nós temos uma nova perspectiva, já morremos e logo todos nós vamos morrer. Ele, tendo temor a respeito dessas coisas, assim que por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E Paulo trata um ponto muito importante aqui. Porque eu não sei se tem uma amnésia às vezes nos irmãos, em que parece que quanto mais espiritual ele fica. Tratamos também a questão da religião, que quanto mais espiritual o crente fica, parece que mais carnal religioso ele fica. Por que mais carnal e mais religioso? Porque a maneira como nós começamos a julgar as coisas, nós temos uma perspectiva humana de olhar, religiosa e não espiritual. Deixa eu me aprofundar mais com você aqui. Nós vemos isso muito bem na vida, né? No contexto geral, tá bem, irmãos? Você conhece aquele irmão, aquela irmã, em que vê demônio em tudo? Não vou pedir você levantar a mão, falar nome. Você sabe aquele irmão em que está sempre murmurando, sempre reclamando, mas você sabe que ele é ou ela é o homem de Deus, e está sempre murmurando, sempre reclamando. Misericórdia. E Paulo, olha, embora que vocês saibam de todo o plano espiritual que Deus tem para vocês, agora é importante em que vocês agora não venham mais a ver nada e nem ninguém segundo a carne.
ou segundo de uma maneira humana, porque a religião, ela trabalha com regras humanas, com costumes humanos, não espirituais. A religião, ela quer usar dos seus dogmas, dos seus afazeres, para alguns, consagrações ou mudanças no seu comportamento, na sua veste, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, porque diz que nós somos separados, por isso que nós falamos de uma maneira um pouco mais diferente, porque agora nós somos. E Paulo fala à igreja assim, agora nós não vamos mais viver, não podemos mais ver ninguém mais segundo a carne. E olha, algo muito importante ele segue dizendo aqui, no versículo 16. Bota aí, por favor, versículo 16. Agora que nós sabemos em que Cristo morreu e ressuscitou, e logo todos nós vamos morrer com Ele, que assim que seja. Amém? Amém? Aleluia. Não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais este modo. Tem pessoas que vêm para a igreja, cantam, pregam, oram e não conseguem ter a revelação de fato de Cristo. Você sabia disso? E isso é um perigo grandíssimo. Porque a pessoa, quando tem a revelação de Cristo, no lugar de Cristo ele quer colocar filosofia, ideologia, minhas experiências, minha ótica de ver a Bíblia. Não. Eu estava estudando, e eu penso diferente a respeito disso. Não é bem assim como está falando, não. Olha, agora beleza. Agora tira a tua maneira humana de ver essa tua visão a respeito deste versículo, deste capítulo, ou do que o pregador falou, do que o outro, né? Ou em meio a uma disputa de versículos, de entendimento, de revelação, de grego, de hebraico, né? Do que eu entendo melhor a respeito disso. Não, o Senhor me revela a respeito disso. Enquanto as maneiras de como eu tenho meu relacionamento, ou eu vejo e eu tenho conhecimento por muitos comportamentos, muitas experiências que nós temos com o Senhor, elas podem ser humanas e não espirituais. E eu vou caminhar contigo e nós vamos colocar na balança, porque não tem a ver com o que eu acho a respeito disso. Tem a ver com o que a palavra está dizendo. Porque é um ponto crucial que Paulo nos coloca aqui isso. Não podemos mais viver a ninguém e a mais nada, a ninguém e a mais nada de uma maneira, de uma perspectiva humana, de uma visão carnal. E até mesmo a Cristo. Quando nós vemos uma maneira de nós vermos a Cristo segundo a carne, porque quando nós vemos Jesus segundo a carne, nós limitamos a Cristo. Talvez na história, é um cara que mudou a história, muito legal, né? Jesus é um historiador,
né? É um personagem histórico. E aqueles a qual busca conhecer somente Jesus Cristo, se relacionar com Ele de uma maneira histórica, e é aqueles a qual busca, eu acho muito importante o estudo teológico, tá bem? De conhecer os caminhos de Jesus Cristo, de ir, né, até Israel e fazer a caminhada que Jesus Cristo fez. Eu acho muito legal isso. E eu gostaria, um dia eu vou lá, em nome de Jesus, vou conhecer a terra do Senhor Jesus Cristo. Também de uma forma de ver Jesus Cristo, uma religião ou tradição. Agora eu tô com... Outro dia eu tive com um amigo meu. E aí eu tô lá na minha cidade, né? Aí nós estamos de carro assim, e ele não é muito negócio de igreja, assim, né? E é muito tranquilo, né? Tipo, e aí ele sempre anda dar umas coisinhas, falando contra a igreja, assim, contra as pessoas da igreja, assim, né? Eu bem tranquilo, assim, né? E aí ele passou em frente a uma igreja. Ele fez o sinal da cruz, assim, né? E eu comecei a rir, que vergonha. Eu comecei a rir. Ele, que tá rindo, cara? Ri porque eu fiz o sinal da cruz. Eu tenho respeito pela igreja. Eu falei, te decide, cara. Ele te decide o quê? Tá fácil me tentando aí para que eu vá falar alguma coisa para ti, né, sobre igreja. E agora tu passa na frente de uma igreja, tu faz sinal da cruz, para que isso? Eu não, por respeito a quem? Ah, respeito, né? Às vezes nós vivemos e temos a visão de Cristo segundo uma tradição. Nós fazemos coisas por causa de uma tradição. Seguimos. Por causa de um costume. Eu sempre fui assim, né? Sempre fui, meus pais eram evangélicos não praticantes, e eu também me tornei evangélico praticante. Então, eu viver Cristo baseado numa tradição, numa religião, limito, de fato, em ter uma experiência ou uma vida com Jesus Cristo. Não, eu não posso faltar de forma alguma. Não posso faltar no culto de forma alguma. Alguns ainda pensam, não posso faltar de forma alguma o culto da Santa Ceia. Não, Santa Ceia, se eu não participar do culto de Santa Ceia, meu mês vai ser horrível. Religião, tradição, né? Qual é a diferença da Santa Ceia para os outros cultos? O único fato que nós fazemos um ato de renovarmos nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo por meio do ato da Santa Ceia. Mas hoje eu não posso me reconciliar com Jesus Cristo? Qual é a diferença hoje? Quer um suquinho para fazer isso? Pega lá, você vai na cozinha. Agora Jesus mudou agora. Também nos limita, não de ver Jesus segundo a carne, que é nos ver Jesus segundo a carne, eu me relaciono com Ele porque eu sinto Ele, não de uma maneira de sentir Ele. Eu sinto, mas tem vezes que eu não sinto. Isso é humano, isso é carnal. Eu sinto de ir no culto hoje. Talvez muitos aqui sentiram de vir no culto hoje. E de fato não vieram por causa dele, porque já, né? Hoje estou bem, hoje eu vou no culto. Eu sinto de orar. Vira o mês agora do irmão, eu sinto. Será que eu vou na intercessão na igreja? Não, esse mês eu não vou na intercessão. Não sinto de orar.
Se não sente na igreja, não sente em casa também. Ferrou o negócio. Então, o meu relacionamento com Jesus Cristo se torna raso, mais carnal, mais humano do que espiritual, do que uma perspectiva eterna, de uma perspectiva espiritual, de uma perspectiva onde eu consigo ver o meu destino, onde eu consigo caminhar a minha caminhada com o Senhor, aonde eu consigo ver Deus. Eu não preciso vir na igreja, irmão. Você não precisa vir na igreja para ver o Senhor. Você sabia disso? Você não precisa vir na igreja para ver a Deus, ver as maravilhas de Deus, para você ouvir Deus. Você não precisa vir na igreja para isso. Você sabia disso? Tô mal, vou para a igreja. Não vem para a igreja. Mas pesar o mente aqui, entendeu? Ora em casa. Aí, ora em casa, entendeu? Vai buscar Deus em casa. Meu. Qual é a diferença de Deus aqui nesse lugar do que na tua casa? Deus é onipresente. Não, mas o Deus da igreja lá, o Deus do pastor, é o Deus sobrenatural, aquele Deus lá. Queria aquele Deus da minha vida. Não, é que o pastor, ele ama Jesus Cristo, ele tem uma vida com Jesus. Essa é a diferença. Também vê Jesus de um socorro emergencial. Estou mal hoje, vou buscar Jesus Cristo. Deus me ajuda, hoje estou precisando. E às vezes eu acho, minha perspectiva de visão, né? Posso falar? Aí Deus olha assim, Jesus fala assim, mas a Recém não estava ali com o bitinho na boca. A Recém está falando desgraça pela tua boca ali. Ah, mas agora Deus, eu preciso de ti. Porque eu estou muito mal e tu conhece meu coração, né? Eu poderia imaginar alguns versículos da Bíblia em que Jesus Cristo poderia relembrar você, mas como você não lê a Bíblia, ele não pode te lembrar. E você vê Jesus segundo a carne. Só quando eu preciso, eu busco ele. Ou como alguém distante, o Jesus da igreja, né? Estou precisando de Jesus Cristo, estou precisando de Deus, né? O Jesus da igreja lá pode, hoje eu vou para a igreja porque Jesus Cristo vai melhorar minha vida. Hoje, ver como Jesus de uma distante, de um achismo. Eu acho. Tem pessoas em que Jesus está bem pertinho delas. Mas só que a maneira que ela vê Jesus Cristo, ela não consegue ter revelação de que Ele está ali. A Bíblia diz que Ele vai estar conosco até a consumação de todos os tempos. E por que a gente fala às vezes, né? Onde tu está, Senhor? Com essa cara assim. Não, Ele permanece no mesmo lugar. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Ele permanece no mesmo lugar, assentado ao lado do Pai. Intercedendo por mim e por ti. Lá ele está falando, Pai, a respeito de mim e de ti. E Deus fala para ele assim, eu sei, eu conheço Juliano, filho, mas pai. Mas a maneira qual nós olhamos ofusca os nossos olhos. E hoje Jesus Cristo está tirando escamas dos teus olhos. Porque hoje Ele está tocando nos teus olhos. E hoje você vai sair daqui não olhando mais a palavra de Deus, não olhando mais o Senhor Jesus Cristo segundo a carne, segundo a maneira que você bem pensa, segundo o que você quer, o que você não quer, mas da forma a qual Ele quer se revelar a você. Porque Jesus Cristo Ele quer se revelar a mim e a ti, irmão. Ele não quer que você apenas tenha experiências com Ele, Ele quer que você tenha uma vida com Ele. Ele quer se revelar a ti. Ele quer se relacionar contigo, cara. Sabe?
Ele quer se relacionar, cara. Ele quer descobrir coisas em que só tu sabe. E às vezes nós falamos assim, nós não confessamos, não falamos, porque ele já sabe. Mas sabe qual é o problema disso? Nós não damos lugar para ele. Porque ele entra aonde ele é convidado para entrar. Ele entra onde ele é convidado para entrar. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Foi aquela senhora que veio de manhã contigo. A senhora. Quando a senhora entrou hoje aí, o Senhor me falou: estou te fazendo ver coisas que tu antes via. Estou mudando a tua perspectiva de visão. E não tenhas medo, eu não acabei o que eu comecei. Eu vou começar a trazer a tua memória, diz o Senhor. E vai trazer esperança para ti. E vai trazer uma nova perspectiva de vida. Porque eu coloquei no teu coração, não morreu não. A vida que eu tenho para ti, o tempo não apagou, porque está guardado em mim. O que eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Às vezes vai passando a vida, vai passando os dias, e por nós estarmos longe dele, não é de vir muito oculto não, está longe dele mesmo. Nós achamos que ele se esqueceu de nós. Se esqueceu. Não, ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. E é tempo de mudança drástica. Que o teu lugar é no altar. É tempo de mudança drástica. Porque o inimigo, ele quer exterminar. Eu te vejo numa rua como que tu estivesse fugindo. E tu ainda consegue ver o Senhor. Porque ele não te largou as mãos ainda. E não é tempo de fugir nem de olhar para trás. Quanto mais você olha para trás, mais de uma maneira humana você começa a ver. E tudo começa a estar errado. Tem que voltar a olhar para Jesus Cristo. Tem que voltar a usar aquilo que eu te dei, diz o Senhor, para glorificar o meu nome. Porque quando nós começamos a viver olhando para trás, olhando para as coisas do passado, nós perdemos a revelação dele. Porque ele é novo, ele está aqui agora. Ele quer revelar, ele quer falar coisas aqui agora. Ele quer mudar a tua maneira de ver. Uma vez eu estava com o pastor Rafael. E o pastor Rafael recebeu uma palavra. A gente era mais novo, né? Embora que eu sou muito novo ainda, né? Era mais novo só, né? Mais novo, mas magrinho. E o Rafa começou a fazer um curso. E eu vi que o Rafa não estava muito afim daquele curso assim, né? E aí eu falei assim: Rafa, a gente estava conversando assim, né? E eu falei para ele assim: e o Rafa, tu quer mesmo fazer isso, cara? Mais ou menos foi assim na sua conversa. E ele assim, Júnior, de verdade, pá. Eu estou cuidando que isso não é uma desculpa minha para eu não perseverar naquilo que Deus mandou fazer. Eu falei assim: Rafa, cara, eu não quero desconfiar que Deus não é Deus. Mas é importante que você veja o que você está fazendo foi um conselho do pastor. Não, o pastor falou comigo e tal. E eu falei assim: olha, eu não quero desconfiar disso, mas é importante que você veja, porque, cara, isso não tem nada a ver contigo, cara. Eu não estou dizendo que é Deus falando, entendeu? Mas eu acho importante você sentar com o pastor e conversar com o pastor. Mas senta com o pastor e fala com o pastor, cara, a respeito disso. Ele tá, vou falar. Também não quero duvidar de Deus, né, Juliano? Eu falei: cara, calma. Ele sentou com o pastor e falou assim: não, Rafa, tu tava aí, cara, só queria que você não ficasse somente por aí, mas fizesse um curso. Eu acho que esse curso combina contigo, mas se não quiser fazer, não faça. E ele: cara, ainda bem, não é Deus falando. Aí você julgando o cara, né? Porque
vai passando de tempo em tempo, irmão, tem coisas na nossa vida que é importante que nós agora venhamos, irmãos, agora, sabe, inclinar nossos ouvidos para Jesus Cristo, irmão. Por cultura, muitas vezes os nossos pais nos inclinam, nos ensinam a fazer uma faculdade, para quê? Para quê mesmo? Para que a gente não venha ser pobre, não venha passar fome e venha ter muito dinheiro. Esse pai e essa mãe são sobrenatural. Mais cultura. Mas vai chegar uma parte da nossa vida que vai ser importante, em que você vai ter que saber perguntar para o Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? Você consegue entender? Vai ter que chegar uma parte da tua vida, você caminhando com o Senhor Jesus Cristo, você é um servidor da igreja, né? Você está sempre voluntário, né? Sempre aí ajudando. Temos junto aí, pastor, né? Mas é importante em que você um dia chegue para ele, para o Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu sempre soube, eu desde sempre soube em que eu nunca tive essa crise, né, de meia idade, né, em começo de fé, ou está crescendo, né, aí a vida espiritual, e o que tu queres que eu faça, Senhor? Eu confesso que eu nunca tive essa conversa com Deus, né? Para que tu me chamou? Não, porque eu sempre soube que eu fui chamado para servir. Desde pequeno eu sempre fiz isso. Sempre aprendi com meu pai isso. Sempre fui. Então, mas tem pessoas a qual elas estão aí tipo com uma metralhadora assim, né? Tipo assim, eu vou ali agora, né? E daqui a pouco a pessoa some. Porque às vezes falta que Jesus Cristo falou comigo. Quando eu cheguei aqui na casa, eu me recordo que nós estávamos aí com a intercessão 24 horas na igreja, né? E aí eu cheguei na igreja aqui, olhei a escala da intercessão e eu vi nada de jovem na escala, né? E eu falei assim, Apóstolo Marcos, eu falei, cadê esses jovens? A escala da intercessão. Ele: Júlio, chama eles. E eu falei: mas misericórdia, né? Se quem trabalha o dia todo vai orar, e quem está na folga ora, e os jovens vão fazer o quê? Peguei lá, mudei a escala. Que furada fez. Aí, sempre de manhã foi a dona Belmira, né? Aí eu peguei lá, tava até hoje a dona Belmira, um dia sim, um dia não, na intercessão. E eu falei: pobrezinha da dona Belmira, vem caminhando lá da casa dela até aqui. Eu falei: não, vou botar aqui o irmão. Mexi na escala dos idosos da igreja. Escala eterna deles, né? Escala infinita deles. Fui mexer na escala. Que problema eu tive? Porque a maioria deles nem apareceram. Sempre tinha uma desculpa ou outra. Eu falei: misericórdia. E eu falei: apóstolo, mas como isso? Como isso vai acontecer? E eu comecei, o apóstolo começou a me dar lugar na casa para poder organizar. E eu falei: não, vou chamar aquele irmão para fazer isso aqui. E assim: Juliano. Eu falei assim: apóstolo Marcos, as pessoas estão aí, as pessoas têm que fazer as coisas. Sempre está no banco, misericórdia. Aí um dia ele falou para mim assim: Juliano, enquanto as pessoas não entenderem que Deus as chamou para fazer isso, nunca vai dar certo. Eu, entendi. Por isso que eu sempre levei na cabeça. Não era para ser, não é verdade? Se tem que fazer, vamos fazer. Mas, como falta a revelação de Cristo, da palavra, nunca dá certo na vida de uma pessoa.
E eu acabei entendendo algumas coisas importantes. E a minha oração para a igreja é para que elas comecem a ter uma revelação de Cristo, da palavra de Deus. Porque para interceder é bem simples. É só entender e ter a revelação que a palavra de Deus fala a respeito disso. Então eu não preciso que o pastor me chame para interceder. Então eu não preciso entender que eu preciso ir para a igreja por causa que eu vou pastor. Eu devo entender, eu tenho a revelação agora em que eu não preciso dos olhos do pastor para dizer se eu vou errar ou não. Não, estou escondido aqui agora, né? E agora eu posso fazer esse pecadinho agora, né? Agora eu posso fazer essa coisa errada, porque ninguém está vendo, na verdade, né? O pastor não está vendo. Porque falta, sabe o quê? Revelação de Cristo. Muitos querem ser salvos. E certamente você quer ser salvo por Ele. Certamente você está cansado da vida pesada que você tem. Triste, angustiada que você tem. De dias angustiados que você tem. O crente também tem dias de angústia, de tristeza, de dificuldade. Mas só que de fato, com aquele que tem a revelação de Cristo, ele sabe que em Cristo Jesus ele é mais que vencedor. Ele sabe que no dia da angústia ele coloca sobre Cristo o seu fardo. Então ele sabe que em Cristo está o fardo dele. E agora ele sente o conforto de Cristo no coração dele. Senhor, eu sei que todo mundo me abandonou. Eu sei, Senhor, que eu estou triste, que eu estou magoado. Me sinto, Senhor, perdido. Mas eu tenho a Ti, e é o que mais importa. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. E isso é o que tem que reger a tua vida nos próximos dias. Entender que Ele está contigo. Não deve basear a tua vida no que os outros dizem, no que os outros falam, ou que já falaram a respeito de ti. Desculpe, deu de olhar assim as coisas. Eu vejo na tua testa assim: urgente, urgente, urgente. A tua mente precisa de Cristo. É tempo de mudar. O Senhor te trouxe essa noite exatamente por causa disso. Porque a maneira que você olha. Porque quando nós olhamos as pessoas segundo a maneira humana, nós colocamos um fardo nelas e em nós. Sabe? Sabe a rejeição? Sabe sempre querer depositar, sempre esperando a aprovação de uma pessoa? Que pessoa bem difícil é essa? Se você é assim, por favor, pare de ficar criando expectativa nas pessoas. Porque quando tiramos Cristo do meio, eu sempre falo isso aqui, né? Eu gosto de falar isso. Me encanta quando as pessoas falam assim, né? Eu só estou aqui e só faço isso por Jesus Cristo. Já, Deus do princípio já era para ter feito isso já. Sabe, se nós começarmos a servir a Jesus Cristo, a igreja, aos irmãos, por Jesus Cristo, muita picuinha, muito mimimi, muito, porque eu, já tinha já sanado muita coisa já. Nós já estávamos muito mais à frente, avançando no ministério. Mas como nós começamos a servir Jesus Cristo segundo a carne, aí eu vejo o irmão, eu vejo o erro do irmão. Porque quando eu vejo as pessoas segundo a carne, segundo de uma maneira humana, eu começo a ver o erro dela. E se eu vejo segundo a Cristo, eu vejo o erro, mas eu vejo o perdão. Eu vejo como os olhos de Deus vê, como Jesus vê. Quando nós começamos a ver da ótica de Cristo, as pessoas, nós perdoamos mais rápido. Agora um erro, não é só um erro, é uma oportunidade de reconciliação. Por isso que o capítulo ele fecha em que agora que nós somos uma nova criatura,
Deus consigo mesmo nos deu o ministério da reconciliação. Agora, numa briga, a oportunidade da reconciliação. Vamos brigar? Vamos ter um montão de desentendimento? Não vai ser fácil a coisa? Não vai ser fácil a coisa. Mas Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de reconciliação. E se você está aqui nessa noite confuso, perdido, perdida, Deus te chama a te reconciliar com Ele. E o que você precisa mudar essa noite é a maneira que você começa a ver o Senhor. Comece a ver o Senhor de uma perspectiva de que, Senhor, Tu é o amor da minha vida. Senhor, Tu és tudo para mim, Senhor. Senhor, Tu nada está perdido em Ti, Senhor. Senhor, em Ti a minha alma ferida, Senhor, ela encontra cura, Senhor. Senhor, em Ti as minhas feridas são de dores. Em Ti, Senhor, elas cicatrizam, elas são curadas, Senhor. Senhor, em Ti, Senhor Jesus Cristo, a pessoa qual me magoei, Senhor, a pessoa qual me decepcionou, me traiu, Senhor, agora em Ti eu consigo ver, Senhor, que Tu queres que eu olhe para Ti, Senhor, que Tu queres que eu encontre em Ti a reconciliação. Eu sei que em Ti, eu sei que Tu queres, Senhor, me conduzir a algo diferente. Tu não queres me afastar de Ti, Tu não queres me afastar da minha família, Tu não queres que eu me afaste de Ti, do ministério, Senhor, das pessoas, Senhor, da vida a qual Tu me deu, nesta vida a qual Tu me deu, essa vida nova, Senhor. Sabe, a luta e a batalha, irmão, a ferida, o machucado, a enfermidade, em meio à batalha, não é para destruir não, irmão, sabe? Não é, irmão. Não é. Só se fere que está na batalha, irmão. E o melhor momento para que você trate a tua ferida é que você vá para o lugar certo para isso. Para Cristo, irmão. E se você não tem conseguido isso, nós estamos aqui. Não somos as melhores pessoas. Somos cheios de erros, de falhas. Mas estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E é importante que nesses dias você aprenda, já que janeiro é a primícia do ano e estamos começando esse ano 2026, que tal você começar a mudar a tua visão a respeito da igreja, a respeito do irmão, a respeito do teu marido, do teu filho, em que você já perdeu as esperanças, o teu casamento que você já perdeu as esperanças. Essa é a oportunidade, e este é o tempo, e esta é a noite. A partir dessa noite que você começar, Senhor, eu já desisti a respeito disso, já desisti do meu casamento, e já desisti dessa pessoa, sabe, não quero nem mais olhar na cara dessa pessoa. Olha, ok, Senhor, não quero mais. Eu também, Juliano Chagas Veleda, que nasceu dia 25 de julho de 1990, meia-noite e 20. Já falei isso, Senhor, não aguento mais ver esses irmãos da igreja. Quero ir embora disso aqui. Eu já. Mas como eu todo dia tento ser homem de Deus,
E o Senhor mudou a minha perspectiva de como olhar você. Agora eu consigo olhar cada um de vocês em meio a muitos problemas que eu já tive, em meio a muitas... E hoje eu consigo abraçá-los. Uma vez teve um irmão que foi embora da igreja, voltou para a igreja, saiu falando assim, ó, muita coisa feia de mim. A maioria das pessoas ouviram isso. E muitos quiseram tirar as caras por mim. E as que eu soube eu falei, não preciso que você me defenda. Eu sei quem eu sou em Jesus. E muitas pessoas já me falaram do apóstolo Marcos. Eu sei que ele não precisa ser defendido. Eu só te digo, você não conhece de fato ele. E por favor, não me fale mais a respeito disso. E a grande maioria das pessoas a qual já falaram mal de mim, a maioria delas já vieram e pediram oração. Agora imagina se eu visse o irmão ou a irmã de uma perspectiva humana. E eu olhar assim, agora tu quer, né? Agora eu vou te amaldiçoar. Não vou orar por ti. Senhor, agora mata! Eu não, vem cá. O Senhor me capacitou, me ungiu para te amar, para te servir, com Ele no meu coração. E o Senhor te chama nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você que tem vivido uma vida mesquinha, humana, rasa. E o inimigo tem feito com que você tenha mais vontade de ir embora daqui, ou de abandonar a tua vida. Eu convido você hoje a deixar com que Jesus Cristo ocupe os teus olhos. Quantos querem nessa noite? Levante a sua mão. Fique de pé. Eu convido você a orar comigo. Jesus. Jesus. Tudo isso é por ti, Senhor Jesus. Tu não morreu, ressuscitou em vão, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Eu quero viver contigo, Jesus. Eu quero cumprir a tua vontade, Pai. Eu quero cumprir a tua vontade, Senhor. Eu quero cumprir a tua vontade, Senhor. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sim, Jesus. Se você tem olhado Jesus Cristo segundo a carne, segundo de uma perspectiva humana, e você consegue identificar isso na tua vida, peça perdão para Ele nessa noite. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo sua glória ganhar forma
pra tua presença. Deixo sua glória ganhar forma em mim. Em mim. E bem melhor que a vida é o teu amor. Sim, Jesus. Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo sua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo. Coloca as tuas mãos sobre os teus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero olhar com os teus olhos. Com os teus olhos. E ver, Senhor, com aqueles mesmos olhos que tu viu aquele soldado que Pedro cortou a orelha e tu restaurou de novo, Senhor. E tu sentiu, Senhor, no Getsemane, aquelas dores. Tu suou sangue, Senhor. E tu conseguiu ver o Senhor. E tu conseguiu ver o Senhor. Tu conseguiu ver o Pai. E obedecer ao Pai. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus. Nós queremos ver como tu vês, Senhor, as circunstâncias mais difíceis e as simples também. Eu quero fazer o que tu queres fazer, Senhor. Eu quero fazer o que tu queres fazer, Senhor. Não quero mais fazer a minha vontade. Não quero me basear nas minhas experiências. Não quero me basear nas minhas experiências. Eu quero ser como tu és, Senhor Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nessa noite, eu queria chamar aqui na frente a Isamara dos Santos Moura, junto com a sua família. Hoje completa 9 dias do falecimento do seu marido, Sérgio Antônio Amaral de Moura. E nós queremos orar pela família. Por favor, passa aqui na frente. E nós, como família, como igreja, queremos orar por vocês. Você pode ficar aqui na frente aqui. Pastor Paulo Madruga, por favor, e pastora, passa aqui na frente também, por favor.
Essa é uma família de amigos do pastor Paulo e de sua família. E nós queremos, como família, orar por eles. Foi uma grande perda, sempre uma grande perda. E eu fui o pai da casa, era o cabeça da casa, um homem temente a Deus. E nós, como família, queremos orar por eles. Você ora junto comigo? Se coloca de pé então, por favor, e vamos estender suas mãos e vamos orar por essa família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essa família, Senhor, e queremos diante de Ti, como família, como pai, parte da mesma família em Ti, Senhor, nós queremos abençoá-los, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar sobre eles Tua graça, Senhor, Teu favor, sobre a alma, Pai, em nome de Jesus, sobre os pensamentos, Senhor. Deus, Pai, nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, que os melhores dias, que os dias vividos, Senhor, fale mais alto, Senhor, em nome de Jesus, que o momento da perda. Pai, nós oramos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, restauração nos corações, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Deus, um novo tempo, Pai, em nome de Jesus, que é um novo tempo de paz, Senhor, em nome de Jesus, em meio à perda, Pai, nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, que o sorriso, Pai, em nome de Jesus, dará lugar ao choro, Senhor. O sorriso, Pai, em nome de Jesus, do que foi vivido, Pai, do que foi festejado, Senhor. Deus, nós abençoamos essa família. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a mente, o coração, Deus, dessa família, Senhor, Deus, se volte para Ti, Senhor. Deus, eles encontrem em Ti. Espírito Santo, toma os corações, Senhor, nos próximos dias. Espírito Santo, toma os corações tristes, Senhor, trazendo a memória deles, Pai, momentos felizes, alegres, Senhor. Deus, Pai, que o luto, Senhor, em nome de Jesus, seja curto, Senhor, no nome de Jesus. Não deixe que a alegria se vá da vida. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a perspectiva de uma vida, Senhor, Deus, Pai, Todo-Poderoso, se perca, Senhor, que eles encontrem em Ti. E como família nós profetizamos e declaramos, Pai, em nome de vida sobre essa família, Senhor, sobre essa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. E nós estamos aqui, essa casa está aqui para poder auxiliá-los ao que vocês precisarem nesse tempo aí triste. Eu sempre comento nos velórios, né, em que o luto ele é muito importante. Às vezes a gente se acha forte, né, demais, porque nós temos muitos afazeres e não podemos parar muitas vezes para chorar pelo que foi perdido e foi uma grande perda. E não se limite em chorar. Não deixe que o luto se estenda por muito tempo na dificuldade. Peçam ajuda, por causa que o que fica de melhor é vocês e as lembranças, e que vocês vivam hoje com essa perspectiva que Jesus Cristo tem um plano na vida de cada um de vocês. Amém? E com Jesus Cristo você pode viver tudo isso de uma maneira diferente. O consolo vem com o tempo. A perda, ela não se acostuma. Quem perdeu antes que ele tão perto sabe muito bem. Mas só que Jesus Cristo quer mudar a dor em um sorriso de alegria do que já viveram. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Irmãos, então nós estamos aí. Final de semana nós temos culto aqui na casa, 9 horas da manhã, 18 horas e 20 horas. Tá bem? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.